Bem-vindo a mais um Estudo Rabone. Transformados para transformar. Esse é o primeiro vídeo de uma série que fala sobre a transformação na vida de cada um dos 12 discípulos de Jesus. Eles foram preparados para transmitir aquilo que seus olhos viram e seus ouvidos ouviram. Aquilo que transformou a vida deles para sempre. Eles transmitiram, e pessoas estão sendo transformadas até hoje. Antes de começarmos, deixe o seu like. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Ative também o sininho para você não perder as próximas aulas. E se inscreva no canal. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, 15. Parte da missão de Jesus era preparar discípulos, preparar homens falhos para uma missão que não podia falhar. Vamos ver agora as características desses homens que seriam preparados para a missão. A primeira delas é que eram homens comuns. Jesus não chamou ninguém com superpoderes. Nenhum deles tinha uma superfé, nem era um teólogo renomado, um pregador das nações ou um profeta das galáxias. Pelo contrário, todos eles viviam à margem das instituições religiosas da época. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, versículo 28. Além de comuns, eram homens imperfeitos. Assim como nós, eles tinham pontos positivos e negativos no caráter. Eram homens sujeitos a fracassos, atitudes precipitadas, a vacilar na fé e outros erros. Apesar de existirem no grupo 4 pescadores, nós vamos ver características bem diferentes entre eles. Simão, por exemplo, participava de um grupo político chamado Zelote. Além de ilegal, esse grupo era radical, extremista e determinado a derrubar o governo romano. Eram considerados terroristas e suas ações costumavam ser violentas. E tinha Mateus, que era funcionário do governo, cobrador de impostos. Só Jesus para conseguir manter duas pessoas assim no mesmo grupo. Outro exemplo é como Pedro e João eram diferentes. Enquanto João era de poucas palavras, Pedro falava muito, até sem pensar. Nos 12 primeiros capítulos de Atos, os dois são companheiros constantes, mas em nenhum momento é registrada alguma palavra de João. Eles tinham personalidades bem diferentes. Eles eram comuns, imperfeitos e diferentes, mas se submeteram a Cristo. Passaram por um discipulado. Eles foram ensináveis. Precisamos falar um pouco sobre discipulado. Discipulado envolve cuidado. Existe uma esfera de cuidado do discipulador para com o discipulado. Mas para que isso seja efetivo, é necessário um relacionamento de confiança. Precisa existir confiança para a pessoa discipulada se abrir, falar dos seus medos e suas lutas. Discipulado envolve ensino. O discípulo precisa ser ensinável, flexível. E essa era uma característica dos discípulos de Jesus. Exortação. Os discípulos recebiam o cuidado de Jesus, mas também sabiam receber uma repreensão, uma palavra dura. No reino de Deus, não tem espaço para mimizentos. É onde muitas vezes se ouve o que precisa e não o que quer ouvir. Discipulado é lugar de crescimento. Quando eu ouço uma palavra de exortação, tenho duas opções. Ou fico dodói, ou então eu cresço. O ensino e a exortação nos fazem crescer. Jesus apontou um propósito para os seus discípulos. Um bom discipulado também contribui para revelar ao discípulo o seu propósito.
Ninguém cumpre seu propósito em Deus estando em um lugar de conforto. Vamos ver que os discípulos de Jesus foram muito desafiados. Qual foi a estratégia de Jesus para preparar os discípulos para a missão? É o que vamos ver agora. Eles precisavam ser preparados para a missão mais importante que um grupo de homens poderia ter: anunciar o Evangelho para o mundo. Além de importante, a missão seria extremamente difícil e não haveria muito tempo para o treinamento. Jesus optou por um treinamento intensivo. Foram 18 meses de curso, 1 ano e meio, um tempo menor que a duração de um bacharel em teologia. Porém, eles ficaram em tempo integral com o melhor mestre de toda a história. Tiveram o privilégio de presenciar tudo o que Jesus fazia, ter tempo de mesa, fazer as refeições com ele. Esse treinamento tinha 4 pilares. O primeiro pilar é o conhecimento. Eles beberam direto da fonte. Jesus frequentemente citava e explicava as Escrituras. O segundo pilar consiste na revelação de Jesus sobre quem ele era e das coisas que iriam acontecer. A prática era outro pilar importante do treinamento. Jesus demonstrou e os conduziu na prática a um estilo de vida de oração, perdão, humildade, amar e servir ao próximo. O quarto pilar é a manifestação do poder de Deus. Os discípulos tiveram o privilégio de testemunhar Jesus fazendo milagres extraordinários e, num estágio mais avançado do treinamento, puderam ter suas próprias experiências. Importante reforçar que era um treinamento em período integral e todos os pilares estavam fundamentados na intimidade com Jesus. O aprendizado era diário, vida na vida. Apesar desse treinamento incrível, tendo o próprio Jesus como mestre, estamos falando da preparação de homens falhos para uma missão que não poderia falhar. Então fica a dúvida: qual a garantia para o sucesso da missão? Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. A garantia era o Espírito Santo. Multidões seguiram Jesus, mas a missão não foi dada à multidão. A missão estava com 12 homens cheios do Espírito Santo. A garantia de sucesso da missão era a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, para que eles pudessem realizar tudo o que aprenderam de Jesus. A estratégia escolhida por Jesus tipifica o caráter do próprio reino. Uma dúzia de homens sob o poder do Espírito Santo é uma força mais potente do que uma multidão que tinha apenas um entusiasmo inicial, por curiosidade ou conveniência. Observando mais esse treinamento, vamos ver que ele foi progressivo. São diferentes estágios, e cada estágio vai custar algo mais dos discípulos. João, capítulo 1, versículos 35 até 51. Pause o vídeo e leia esse trecho. Ele descreve o primeiro encontro que os discípulos tiveram com Jesus. No versículo 39, vemos um convite especial. Era a primeira fase. Jesus respondeu: "Venham ver." Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. João 1, versículo 39. Eles não foram chamados para conhecer uma religião. Eles foram chamados para conhecer uma pessoa. Era um chamado para a intimidade com Jesus. Em Lucas 5, de 1 a 11, vemos os discípulos passando para uma nova fase. Leia esse texto antes de avançar no vídeo. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5, 11. Passaram de fase. Agora eles estariam aprendendo com Jesus em tempo integral.
Se você leu o texto de Lucas 5, viu que eles abandonaram a profissão no dia da pesca mais lucrativa da vida deles. Esses homens não seguiram Jesus porque estavam sem outra opção. Eles valorizaram o chamado e abriram mão de muita coisa para seguir Jesus. Outro ponto a se destacar nesse texto de Lucas 5 é que os discípulos passaram por um teste. Antes deles passarem para um treinamento integral, foram testados na sua fé e obediência. Estavam cansados e desmotivados. Não era o horário indicado para pescar. Era manhã. E o melhor horário seria à noite, quando a água está fria e os peixes vêm à superfície para se alimentar. Também não era o local certo. Jesus mandou ir para águas profundas, mas os peixes se alimentavam nas águas rasas. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. Algumas vezes não entendemos a vontade de Deus. Parece não fazer sentido. É aí que precisamos exercitar nossa fé e obediência. Os discípulos passaram no teste. Mostraram que estavam prontos para a próxima fase. Foi o começo do treinamento em tempo integral. Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16. Terceira fase. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Lucas 6, de 12 a 13. A terceira fase do treinamento era o ministério apostólico. Apenas 12 dentre os discípulos foram escolhidos para esse ministério. O chamado dos 12 para o ministério aconteceu no momento onde crescia a perseguição a Jesus. Nesse mesmo capítulo, os fariseus o acusaram 2 vezes por causa do sábado. Outro ponto a ser destacado é que a escolha dos 12 era uma decisão crucial para a missão. Ciente disso, Jesus passou a noite orando. Um grande exemplo para nós que muitas vezes tomamos nossas decisões antes de orar. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos 6, 7. Nessa fase, eles ainda não estavam preparados para irem sozinhos. Foram enviados de 2 em 2. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Lucas 9, 10. Eles se reportavam a Jesus com frequência. Isso mostra que foi conservada a dependência de Jesus. No livro de Atos, vemos os discípulos entrando na última fase do treinamento. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Atos 1, 3. Depois de ressuscitar, Jesus passou 40 dias com eles, dando as últimas instruções. No decorrer desse curso veremos com mais detalhes, mas esse era um momento de muito medo e insegurança para os discípulos. Então essa fase foi muito importante. Eles foram encorajados a continuar e não desistir da missão. Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. Antes eles eram enviados para pequenas missões e retornavam com um relatório.
Nesse estágio, eles foram enviados em caráter definitivo, com o auxílio do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho às nações. Em resumo, foi algo progressivo, dividido em 4 fases, começando pela intimidade com Jesus, depois partindo para um treinamento em tempo integral, depois para o serviço ministerial e finalmente a grande missão de pregar o Evangelho ao mundo. Parabéns por concluir a primeira aula. A partir do próximo vídeo, vamos nos aprofundar na transformação dos discípulos, falando sobre cada um deles. Então é importante você ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas aulas. E para você que ficou até o final do vídeo, vou te dar uma ótima dica de leitura. Nosso curso teve muita referência desse livro, 12 Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur. É um conteúdo muito profundo sobre os discípulos de Jesus. O link está na descrição desse vídeo. Comprando por ele, você ajuda o nosso canal. Até a próxima aula.